Nesse vídeo você vai aprender eletrostática. Eu sou o professor Carlos Bainardes e nós vamos ver aqui 5 questões comentadas de eletrostática, envolvendo carga elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. Essas questões são fundamentais para quem vai fazer vestibular, quem quer ir bem no Enem ou vai fazer concurso público. Então vamos à solução dessas questões. Um experimento demonstrativo realizado por um professor consistia em fazer vários contatos sucessivos entre pares de 3 esferas condutoras idênticas A, B e C, de cargas QA igual a menos 10 coulombs, QB mais 10 coulombs e QC igual a zero, respectivamente. O objetivo do experimento era eletrizar de várias maneiras possíveis a esfera C. Com base no que foi exposto, identifique as afirmativas corretas. Na primeira afirmativa, nós temos, colocando-se em contato a esfera A com a C, tem-se como resultado QC menor do que zero. Bom, veja bem, aqui então, nós temos no item 1, que no processo de contato entre dois corpos, nós temos a média aritmética. Então, a esfera A tem menos 10, C é neutra, tem 0, dividido por 2, fica menos 5 para cada. E observe que esse resultado é correto, porque QC fica negativo, menor do que zero. No segundo, nós temos, novamente, processo de contato. Então, é a média aritmética, só que agora é mais 10 de B, com 0 dividido por 2, e fica mais 5C para cada. Observe que isso também é correto, porque nós temos que verificar que QC é maior do que zero. No terceiro, nós temos que, colocando-se em contato a esfera B com a esfera C, e em seguida a esfera B com a esfera A, obtém-se como resultado QC maior do que zero. Observe que, nesse terceiro item, a gente aproveita o resultado obtido na letra B. Então, veja que na terceira, também processo de contato, onde a carga resultante vai ser menos 10 da esfera A, com 5 depois que B toca C toca B, dividido por 2. Observe que isso aqui fica menos 2,5 coulombs para cada. E o item 3 fala que QC seria maior do que zero e a gente vê que deu negativo, menor do que zero. Então, a resposta correta aqui seria a primeira e segunda corretas, letra A. Num meio homogêneo, em que a constante dielétrica é K, há um quadrado de lados L. Nos vértices A e C do quadrado são afixadas partículas eletrizadas com carga positiva Q. No vértice B é fixada uma partícula eletrizada com carga negativa menos 2Q. A orientação do campo elétrico resultante do vértice D está corretamente representada na alternativa. Então, como comentado no enunciado, nós temos o quadrado de lados A, B, C e D. E com isso nós temos uma carga elétrica no vértice, carga positiva. E observe que o campo elétrico é vertical para baixo, se afastando da carga positiva. No vértice A nós temos também uma carga positiva mais Q, mesma carga de C. E o vetor campo elétrico é horizontal, apontando para a direita. Observe que aqui a soma desses dois vetores campo, que tem exatamente o mesmo módulo, apenas orientação diferente, nós estamos chamando aqui de E+, porque é a somatória das duas cargas positivas. Nós temos agora a carga negativa de menos 2Q fixada no vértice B. E com isso, o campo elétrico aponta para essa carga negativa. Nós temos o campo negativo e o campo positivo na mesma direção e com sentidos opostos. Para saber a resultante que ficará nessa direção, nós temos que conhecer os módulos de E+, e E-. Então, observe que o campo produzido pela carga colocada em C e em A é o mesmo, E igual a K vezes Q sobre L ao quadrado. Desse modo, observe que a somatória, aplicando Pitágoras, é E mais igual a raiz de E ao quadrado mais E ao quadrado, que dá 2E ao quadrado dentro da raiz, e nós temos raiz de 2E. Quanto à carga negativa, nós temos K, a carga é 2Q, pegando em módulo, sobre a diagonal do quadrado, que é a raiz de 2L elevado ao quadrado. Observe que nós temos 2KQ sobre 2L ao quadrado. Simplificando, então, para a carga negativa, nós temos KQ
L ao quadrado, que é igual a E. Quando nós fazemos a comparação, a gente percebe que E mais é maior do que E menos. E, desse modo, o vetor resultante terá de ter a orientação do E mais. Com isso, a resposta correta é a letra A. Considere um potencial elétrico de valor V igual a kQL com referencial no infinito. O potencial elétrico no ponto D do quadrado é dado por... Aqui nós temos uma questão que usa os dados da anterior. Então, observe que nós temos o mesmo quadrado com os vértices A carga mais Q positiva, B carga menos 2Q e C carga mais Q. E nós queremos saber qual é o potencial resultante no vértice D. Bom, aqui nós vamos começar calculando o potencial da carga fixada em A causado no ponto D. E vai ser KQ sobre L. E vamos chamar esse potencial de V. Observe que o potencial da carga fixada em C no vértice D é KQ sobre L. Isso também é igual a V. Agora, o potencial da carga colocada em B é... No potencial, nós devemos considerar o sinal, então é K vezes menos 2Q sobre raiz de 2L. Observe que, desse modo, nós ficamos com menos 2 sobre raiz de 2 de V. Agora, fazendo a racionalização, nós chegamos à conclusão que o potencial da carga em B causada em D é menos raiz de 2V. Agora, para ter o potencial resultante, nós somamos cada um dos potenciais gerados, onde o potencial resultante, então, é V mais V menos raiz de 2V. Observe que essa somatória gera potencial resultante igual a 2 menos raiz de 2V. A resposta correta, então, está na letra D. Um canudinho de plástico usado para tomar refresco fica eletrizado negativamente ao ser esfregado com papel toalha. Imediatamente após, ao ser aproximado a pedacinhos de papel inicialmente neutros. É capaz de atraí-los. Os pedacinhos de papel grudam no canudinho porque o canudinho eletrizado. De acordo com essa questão, nós temos então o canudinho de plástico que ele é atritado com o guardanapo de papel e o canudinho fica carregado negativamente. Depois desse processo, nós vamos aproximar o canudinho de pequenos pedacinhos de papel picado. Aqui é importante lembrar que um corpo, quando está eletrizado, ele é capaz de atrair os corpos neutros. Ele também pode atrair outro corpo eletrizado com carga de sinal oposto, ou pode repelir outro corpo eletrizado com carga de mesmo sinal. Ainda é importante lembrar que corpos eletrizados são capazes de causar indução de cargas em outros corpos, separando suas cargas. Observe nas alternativas que a letra A não é correta porque ele fala apenas atração e pode haver repulsão. A letra B fala que ao encostar no papel, arranca suas cargas elétricas. Não, aqui as cargas elas são arrancadas, cargas negativas, no processo de atrito, quando o canudinho é atritado com o guardanapo. Quando o canudinho é aproximado dos pedacinhos de papel, o que ocorre é uma indução de cargas, ou seja, separação das cargas nos pedacinhos de papel, e, nesse caso, ao se aproximar do papel, provoca a separação das cargas elétricas, atraindo as cargas positivas do pedacinho de papel. Resposta correta para essa questão, letra D. Considere duas esferas maciças, condutoras, descarregadas, isoladas e distantes uma da outra. Uma tem o dobro do raio da outra. Colocamos uma carga Q em cada uma das esferas e depois ligamos as mesmas com um fio condutor por um instante de tempo até o equilíbrio eletrostático. Após este equilíbrio, o módulo da diferença entre as novas cargas das esferas é... Nessa questão, então, nós temos, observe, duas esferas com raios R e 2R. E, nesse caso, ambas receberam a mesma carga Q. E depois elas foram interligadas por um fio condutor. Aqui é importante lembrar o conceito de capacitância em função do raio, onde nós sabemos que quanto maior o raio, maior a capacitância, numa ordem diretamente proporcional. Então, para raio R, capacitância C, para raio 2R, capacitância 2C. Bom, agora nós temos uma informação no texto que diz
que está havendo equilíbrio a partir da conexão com o fio entre as duas esferas. Isso significa que nós temos, então, o mesmo potencial. Numa situação como essa, nós temos cargas elétricas se transferindo agora de uma esfera para outra, e nós consideramos, então, a conservação da carga, onde diz que a soma da carga a soma das cargas antes do contato tem que ser igual à soma da carga depois. Com isso, nós temos que a carga antes é Q mais Q, e depois é Q1' mais Q2', porque as cargas das esferas 1 e 2 se alteram depois da conexão entre elas. Bom, aqui lembrando que carga é o produto entre a capacitância e o potencial, então nós temos que Q mais Q é 2Q, nós temos ali Q1' como sendo CV, mais Q2', que tem capacitância 2C, multiplicado pelo potencial V. Desse modo, então, isolando o V, nós vamos ter o quê? Q mais Q, 2Q, dividido por C mais 2C, 3C. Agora nós vamos determinar as novas cargas de cada uma das esferas. A carga da primeira tem que ser o quê? O valor da capacitância vezes o potencial, que vai ser o mesmo para as duas. Então, será 2Q sobre 3C, que é o potencial, vezes a capacitância da esfera menor, que é C, e nós temos 2Q sobre 3. Para a esfera maior, nós temos então Q2', que vai ser o potencial, 2Q sobre 3C, multiplicado pela sua capacitância, que é 2C. E com isso nós temos 2 vezes 2 é 4, 4Q sobre 3, simplificando, no caso, o C da capacitância. Agora, essa diferença entre a carga das esferas corresponde a um ΔQ, onde eu subtraio 4Q sobre 3, que é a carga da esfera maior, da carga da esfera menor, que é 2Q sobre 3. E observe que o resultado dessa subtração é um ΔQ igual a 2Q sobre 3. Você observa que a resposta correta, então, é a letra B. Vimos aqui, então, 5 questões comentadas sobre eletrostática, que são questões muito importantes para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer concurso público. É fundamental saber esses conceitos. E eu vou ficar agora esperando você no nosso próximo vídeo.